Bom dia, tudo bem? Vamos lá dar início hoje à apostila 4, tá? Na semana passada a gente concluiu a nossa terceira apostila e hoje estaremos dando início a essa, que é bom que como ela é um pouco mais curta, a gente vai conseguir acabar dentro do tempo, tá? Nós temos só esse mês de junho ainda com aula, porque acho que vocês já viram aí o recado da direção, passaram o cronograma de julho, né? O período de julho, no caso, do começo de julho até o final dele, a gente vai estar de férias. E aí, em agosto, eu acredito que nós estaremos voltando já presencialmente. É muito provável que não nos moldes normais, né? Indo todo mundo para a escola, normal. Pode ser que vá rolar algum sistema de rodízio, onde vocês deverão ir para a escola somente alguns dias, enfim. Isso aí não dá para cravar ainda ao certo, mas eu acho que é muito provável que vá acontecer. O fato é que não vai ser normal, tipo, todo mundo voltar ao mesmo tempo e retomarmos como estava sendo no período pré-pandemia. Alguma coisa de diferente deve rolar, mas só de nós estarmos já na escola, é bom que nós já iremos estar retornando a esse padrão no qual é o mais comum, né? Que nós estamos mais habituados, tá bom? Então hoje, nessa aula, que é a primeira aula da apostila 4, estaremos falando sobre as briófitas, que foi o primeiro grupo de vegetal que surgiu no nosso planeta, tá? Na Terra, na história evolutiva, tudo indica, né, os fósseis, os registros, os estudos, tudo aponta de que os vegetais evoluíram a partir das algas. E é até bem óbvio isso, né, porque eles são muito parecidos. E é provável que a primeira forma de vida, as primeiras, né, vieram do mar, e depois essas vidas foram indo para a terra fértil, para o solo. E as plantas, consequentemente, foi a mesma coisa, né? Foram um grupo de ser vivo que passou a habitar o ambiente terrestre. E esse grupo de ser vivo, bem provavelmente, é oriundo das algas, tá? A primeira diferença de uma planta para uma alga, fora essa diferença óbvia de que a planta é terrestre e a alga é aquática, é o fato de que as plantas, elas têm variedade de tecidos, né? Se você analisar uma alga, todo o corpo da alga ela é formado por um único padrão de células. Se você olha, por exemplo, a alga do temaki, ela é um quadradão assim, tudo igual, né? Não tem muita variedade de aspecto físico, anatômico e celular também não. Já as algas, já as plantas, né, os vegetais, eles apresentam uma diferença celular na constituição do seu corpo. Se eu pego uma planta, por menor que seja, eu consigo distinguir ali, né, raiz, caule, folha, algumas que são mais evoluídas, até mesmo flor, fruto, semente, enfim. O fato é que os vegetais, todo o organismo deles é formado por mais de um tipo celular. Eles apresentam diferentes tecidos, né, podemos dizer assim, tá bom? E os vegetais, dependendo das suas características físicas, fisiológicas e tal, eles vão ser divididos em 4 grupos diferentes: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? E hoje veremos primeiramente as briófitas, que foram os primeiros vegetais que habitaram o nosso planeta, tá? As briófitas, eles são primeiramente, a coisa mais importante para diferenciá-los é que eles são vegetais muito pequenos. Eles não passam de alguns centímetros. Tudo isso porque eles não têm vasos condutores de seiva, que seria equivalente, fazendo uma analogia com nós seres humanos, veias e artérias, né? As plantas, elas têm vasos condutores de seiva, porque aí, por exemplo, a raiz pega a água, essa seiva leva a água da raiz para a folha, que está lá no alto, por exemplo. Ou para o caule, a mesma coisa no sentido contrário. A folha realiza a fotossíntese. O carboidrato, a glicose obtido pela fotossíntese, é enviada até a raiz através do processo de transporte pelos vasos condutores, né? Transporte da seiva. Então, as briófitas não possuem esses vasos condutores. Como elas não possuem, o transporte de substâncias entre elas ocorre de célula para célula, através de osmose e difusão. Por exemplo, imagine que eu sou a raiz dessa briófita. Eu pego um pouco de água e passo para minha célula vizinha. Essa pega um pouco para si, e passa para a célula vizinha, que pega um pouco e passa. Aí nesse modo, o alcance dela fica muito limitado.
porque chega uma hora que essa água acaba. Então ela só vai crescer em uma dimensão, em um tamanho, né, em um comprimento, até onde ela possa passar água de célula por célula, até onde ela possa passar carboidrato, minerais e assim vai. E como esse transporte fica extremamente limitado, o seu comprimento também fica reduzido, tá? O principal exemplar dessas plantas são os musgos. Musgo é aquilo que cresce em pedra, que parece uma coisa fofinha, assim, parece um tapetinho fofinho nas pedras, umas plantinhas bem pequenininhas. Cresce também até na calçada das ruas, das casas. Quando você vê aquela coisa fofinha cresceu tipo em rachaduras de calçadas, aquilo é um musgo, tá? E aquilo é um exemplo de briófita, ok? Uma das principais características desses vegetais é que, por eles serem super simples, eles só apresentam as 3 estruturas básicas: raiz, caule e folha, tá? Eles não têm sementes, eles não têm flores, eles não têm frutos, somente raiz, caule e folha. E, inclusive, bastante primitivo, tá? De modo com que a raiz, como ela é primitiva, ela é chamada de rizoide. O caule, por ser primitivo, o cauloide. E a folha primitiva é o esporófito, tá? Que é o que vai liberar os esporos, que é a capacidade reprodutiva, que são os equivalentes aos gametas desses seres, tá bom? Então vamos lá, ó. Anatomicamente falando, eles têm esse formato aqui, ó. Eu ilustrei para vocês aqui, ó. Isso é uma briófita macho e isso é uma briófita fêmea, tá? Porque eles têm diferenciação em gêneros, eles são dioicos, ok? Aí, olha, o gametófito, que é tipo equivalente ao caule, né, a folha. O anterídeo, no caso do macho, que seria, fazendo uma analogia, tipo o pênis da planta, é o que vai liberar o gameta. E o anterozoide, que é o gameta. Então, tipo, anterídeo e anterozoide, comparando com nós humanos, seria o pênis e o esperma. E a fêmea teria o arquegônio e a oosfera. O arquegônio seria tipo a vagina e a oosfera o óvulo. Seriam as estruturas reprodutivas, tá? E aí eu fiz esse desenho dessa água aqui, ó, de uma gotinha de água, porque essas plantas, elas dependem da água para reprodução. Por isso que só vai ter briófita em local úmido. Por isso que, por exemplo, tem ela em rochas, em rachaduras de calçada, porque são lugares que conseguem armazenar umidade, né? Por que depende da água? Porque através da água, o gameta masculino vai nadar e vai se encontrar ao gameta feminino, tá? Se não houver água, se o ambiente estiver seco, a planta de gênero masculino até vai gerar os seus gametas, vai liberar ele. Porém, ele não vai conseguir chegar até o gameta feminino para fecundá-lo, porque ele depende de nadar. E você só nada onde existe água, no caso, né? Então essas plantas são restritas a locais úmidos. Porque desse modo, olha aqui de novo o esqueminha, o gameta masculino, que é o anterozoide, é liberado, né, e nada até o feminino, que é a oosfera. Ele entra pelo arquegônio, que seria tipo a vagina da planta, fazendo uma comparação. E também eu coloquei esses N's aqui, ó, para você se ligar, né, para você ficar antenado, que todas essas estruturas é a ploidia delas, são estruturas haploides, ou seja, tem apenas um conjunto cromossômico, certo? E aí, olha, a parte da reprodução. Imagina o seguinte, o anterídeo liberou o anterozoide, que nadou como havia água, entrou no arquegônio e chegou na oosfera. E aí misturou, então, o anterozoide com a oosfera, ou seja, misturou o esperma com o óvulo. Rolou uma fecundação. Aí vem para essa parte aqui, ó. Rolou uma fecundação. Aí, quando ocorre uma fecundação, surge uma estrutura chamada esporófito. Olha essa outra imagem aqui. Então, ó, aqueles gametas se encontraram e vai virar uma coisa igual essa. Tá? Vai nascer um gametófito. Esse gametófito vai originar um esporófito. E esse esporófito, com a cápsula do esporo, né, aqui, ó, vai começar a liberar vários esporos. Cada esporo desse vai virar uma nova planta. Uma bolinha dessa vai virar macho, outra fêmea, uma macho, outra fêmea. Então, seria nessa ordem, ó, repetindo. O macho libera o esperma, que nadou até o óvulo e fecundou. Esse óvulo dessa fêmea, esse arquegônio e essa oosfera vão sofrer uma mutação e vão se transformar num esporófito, que seria essa parte aqui, ó. E aí, ele vai ter uma cápsula na sua extremidade, tá? Que vai liberar os esporos. E cada esporo desse aqui vai virar novos desses.
Alguns esporos vai virar um assim macho, alguns esporos vai virar um assim fêmea, ok? E aí, no padrão de divisão celular seria isso aqui, ó. Olha aí, ó. Misturou, então vamos lá. Misturou, virou um embrião. O embrião, ele vai realizar várias mitoses e vai se tornar um desse aqui, um esporófito, que vai realizar meioses e vai liberar o esporo. Cada esporo vai crescer através das mitoses e se tornar um esporófito jovem. Seguindo rolando as mitoses, esse jovem se desenvolve e se torna um esporófito adulto, virando plantas masculinas e femininas, tá? Tudo isso fica muito complexo de se visualizar pelo fato de que são estruturas microscópicas, tá? Mas é dessa maneira que rola e isso pode ser comprovado através de análises laboratoriais, tá bom? Então, sobre as briófitas, acredito que era basicamente isso que era importante ser dito, tá? Façam, por favor, os exercícios referente a essa aula das briófitas e mandem para mim ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, como vocês preferirem, porque eu estou conseguindo receber das duas maneiras, tá? E aí amanhã a gente vai realizar a aula via Skype. Amanhã não, quarta. Quarta a gente realiza a nossa aula via Skype, onde daremos continuidade nesse conteúdo dos vegetais, porém estaremos vendo um outro grupo de plantas, que são as pteridófitas, tá bom? Fiquem em paz aí, qualquer coisa me chame. Até mais.